Bom dia, boa tarde, boa noite, você da internet. Estamos aqui no Caminho Cast e não tem horário para você ver, mas eu sei que você será abençoado nesse podcast de hoje. Hoje nós temos uma pessoa aqui muito querida, ele é pernambucano, lá de Pesqueira, pertinho de Arco Verde, tem 41 anos, casado com Jéssica, pai de Aimee e pai de Julie. Também agora está morando em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, e faz parte do Osborne Ministries. Meu amigo, amado homem de Deus, evangelista Jânio César. Privilégio estar com vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre e que Deus possa fazer alguma coisa tremenda em nossas vidas com aquilo que nós vamos discutir hoje aqui, porque nós sabemos que é a vontade dele sempre o melhor para as nossas vidas. É um grande privilégio. Hoje eu estou morando na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, mas é sempre um privilégio estar com vocês aqui de volta e estar aqui no Goiás, em Jataí, é uma bênção para a minha vida. Amém, amém. Vocês estão vendo agora, mas nós acabamos agora um culto abençoado. Nós tivemos aí um tempo precioso onde a gente pôde presenciar, vivenciar, experimentar a ação do Espírito Santo, milagres, coisas tremendas. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Primeiro, quanto tempo você tem de ministério? Quanto tempo você está no caminho? Antes de responder sua pergunta, quero dizer que foi uma bênção muito grande esses 2 cultos que nós tivemos aqui. Nesse tempo precioso, nós vimos muitas pessoas serem curadas, nós vimos muitas pessoas começando a ser curadas, pessoas renovando suas expectativas, sua fé, sua esperança. Nós vimos dezenas, literalmente dezenas de pessoas entregando as suas vidas a Jesus. Foi um tempo muito precioso para mim e eu acredito que muitos testemunhos ainda chegarão. Talvez você que tem um testemunho e está nos assistindo aqui, pode até colocar nos comentários, olha, eu recebi aquele milagre, eu recebi minha cura, minha bênção naquele culto quando o evangelista ministrou. Na verdade, eu comecei a pregar, eu recebi uma Bíblia quando eu tinha 17 anos de idade, alguém me deu um Novo Testamento. E esse Novo Testamento, eu li o livro de João e entreguei minha vida a Jesus. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem evangélica, nunca tinha tido contato com o evangelho. E na minha região não tinha muitos crentes na época. E eu recebi Jesus, e depois que eu recebi Jesus, com pouco tempo, eu comecei a pregar a palavra do Senhor, porque eu tinha lido um livro do T.L. Osborne, Você é o Melhor de Deus, e com 19 anos de idade. Eu descobri que aquele era o meu propósito, pregar o evangelho, e comecei a pregar, então estou há 22 anos pregando o evangelho. E me tornei um pastor, fundei algumas igrejas para um ministério no Brasil e desde o ano de 2005, há exatamente 18 anos, eu estou viajando pelo mundo todo, pregando o evangelho, que decidi deixar as igrejas para os pastores e fui fazer o trabalho evangelístico em alguns países no mundo e hoje já são 40 nações ao redor do mundo, nesses últimos 22 anos pregando, mais 18 anos dessa parte mais de viagem e de ir a vários lugares. Então, o nosso ministério hoje tem 22 anos que eu estou pregando e 40 nações ao redor do mundo, por enquanto, que a gente vai aumentar esse número ainda esse ano. Amém, amém. Eu queria te, complementando essa pergunta, perguntar se você se considera e o que é que você considera ser um ministro itinerante. Olha, eu de fato fui um pastor local, fui treinado como um pastor local, fundamos igrejas, trabalhamos com o ministério, pastoreamos pessoas, sempre ligados ao ministério. E depois de um tempo eu comecei sim a ser um ministro itinerante, aquele que viaja de cidade em cidades, servindo o corpo de Cristo, pregando. Mas depois de um tempo, desde o ano de 2009, eu junto com a minha esposa, que foi no ano que nós nos casamos, a minha esposa desde do noivado, do namoro, já organizava tudo comigo sobre o ministério. Quando eu fundei as igrejas, eu ainda namorava com a minha esposa, eu era muito novo, eu tinha 22 anos quando fundei a minha primeira igreja. Então, comecei a pregar com 19. Quando foi no ano de 2009, nós tivemos a ideia do nome, que era o JCWE, o Jânio César World Evangelism, que era conhecido pelos nomes das cruzadas, chamadas Milagres para Todos. Então nós fazíamos as cruzadas chamadas Milagres para Todos, nós decidimos colocar um nome no ministério, e dali nós criamos uma associação evangelística, que ela toca hoje em vários lugares ao redor do mundo, nós temos missionários em vários lugares do mundo. Então hoje eu faço um trabalho de itinerante, mas nós temos uma organização religiosa, a qual tem sede no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e agora a gente está, porque eu migrei para os Estados Unidos, nós temos uma sede sendo aberta lá nos Estados Unidos, nós temos escritório, temos tudo, na cidade de Tulsa, Oklahoma. Então essa organização
religiosa chamada Associação Evangelística Milagres para Todos, ou JCWE, Jânio César World Evangelism, produz eventos em dezenas de nações ao redor do mundo, como cruzadas evangelísticas, conferências de missões e cultos de milagres de cura para servir a igreja. Então, muitas vezes, como hoje, eu vou numa igreja para servi-los, para orar pelas pessoas que estão doentes, para servir as pessoas que precisam de Jesus, mas o nosso maior foco é ir nos lugares onde não tem igreja, onde o povo está perdido, fazendo a cruzada ao ar livre, e ali a gente convidar as pessoas e elas aceitarem Jesus. E geralmente os milagres são bem maiores, acontecem coisas que a gente praticamente não vê em outros lugares por causa da necessidade do povo, principalmente quando se faz isso na África, onde não tem saída, as pessoas não têm médico suficiente, é só um milagre ou morrer. Então geralmente acontecem coisas grandes nesses lugares. Então essa seria a definição do que eu penso sobre, sim, fazemos um trabalho itinerante, mas temos uma organização religiosa que produz evento no mundo todo. Inclusive, depois daqui, vou passar mais 2 dias, do dia que a gente está gravando aqui, eu vou passar somente mais 2 dias aqui, e vou para os Estados Unidos voltar, depois dessa gravação que você está vendo, e vou dos Estados Unidos depois passar uns dias com a família. Nós vamos já para Honduras fazer cruzadas evangelísticas e treinar novos evangelistas para Cristo. Maravilha. Você tem uma pergunta, Marcos? Não, por enquanto não. Eu queria perguntar, você falou que está nos Estados Unidos, e eu acho que é uma curiosidade para muita gente. Eu queria perguntar para você, que você esclarecesse para nós, como é que foi essa sua ida? Você optou, por que você optou por lá? Conta um pouquinho aí. Eu na verdade, eu sabia que iria para os Estados Unidos desde o ano de 2005, quando eu entreguei as igrejas. Agora, eu sabia assim, tinha aquilo no coração, um dia eu vou ter um ministério nos Estados Unidos, Deus tinha colocado no meu coração, um dia eu vou ter um escritório lá, e porque de lá é mais fácil alcançar os outros lugares. Do Brasil é muito bom, mas você com a língua inglesa e com o espanhol, hoje, graças a Deus, eu consigo ministrar em espanhol, em inglês e português, as portas do mundo ficam abertas para você. Então, eu tenho convites hoje para pregar para 100 mil pessoas na hora que eu quiser no Paquistão. Você só prega se você falar inglês, porque você vai ter que pregar com um intérprete para o idioma local. Então, fala-se inglês, na maioria do povo, mas tem um dialeto. Então, se você vai falando só português, você não consegue fazer isso, porque você tem que ter um intérprete para o inglês, depois um intérprete para o dialeto. Ou então, você perde aquele público que fala somente o dialeto. Então, eu sabia disso desde 2005, quando eu tinha 23 para 24 anos de idade. Mas chegou no momento que o ministério começou a crescer tanto no Brasil, abrimos uma sede no Rio de Janeiro, fazendo conferências, vocês mesmos já participaram de conferências nossas no Ceará, e fizemos conferências em vários lugares do Brasil, e por causa disso a gente ficou mais ligados em fazer os eventos fora e voltar para o Brasil, até que um dia, no ano 2018, Deus falou claramente com a gente, vá para os Estados Unidos, que de lá eu vou te colocar em outros lugares, em um outro nível, e você vai pregar em inglês. Então, depois que eu fui para os Estados Unidos no ano de 2019, aprendi o inglês para ministrar, que não é fácil ministrar em inglês, já sabia o espanhol, e assim as portas do mundo estão abertas para a gente pregar o evangelho. Então, os Estados Unidos, muita gente vai para a Flórida, muita gente vai para outros lugares que é muito confortável, é muito bom. Eu não culpo ninguém dizendo que está errado, mas nós fomos por um outro caminho. Nós fomos para Tulsa, em Oklahoma, onde não tem praticamente brasileiros, onde só se fala inglês e não tem o conforto que se tem. O americano faz o contrário, né? Vai do frio para a Flórida. Né? Exatamente. E o interessante é que, assim, geralmente você vai para a América para fazer a América, para ganhar dinheiro, isso, aquilo, outro. E nós estamos há 3 anos e meio investindo na América. Então é um processo diferente. Eu não estou dizendo que é errado o outro processo, mas o nosso processo, do que Deus nos falou, nós fomos para os Estados Unidos, nós pagamos caro para estar nos Estados Unidos, mas nós cremos que as portas que se abrem com isso que Deus nos colocou nos Estados Unidos é muito maior do que qualquer preço que alguém pode pagar. Então, e nós estamos vendo isso na prática hoje. E a família? A família tem essa questão. Hoje mesmo eu estava falando com minhas filhas, e elas estavam com saudades, e uma fica querendo chorar e tudo. E quando eu morava no Brasil, eu viajava o mundo todo, mas eu passava, o máximo quando eu ia para fora do país era uma semana, e geralmente eles iam comigo. Elas iam comigo, Entendi. Minhas 2 filhas, a Aimee, a Julie e a Jéssica. Quando era uma viagem mais longa, elas iam comigo. Quando era uma viagem mais curta, então toda semana eu viajava, toda semana eu voltava para casa. Até que eu fui para os Estados Unidos, e agora eu preciso sair. Eu não posso
fazer 3 dias de viagem e voltar. 3 dias de viagem é a viagem. Uhum. Então você tem que passar mais ou menos 2 a 3 semanas e elas ficam lá, ficam na escola. Agora mesmo eles estavam debaixo de neve, não conseguiram ir para a escola, estava muito gelo, muitos graus abaixo de zero. E fica em casa, aí bate mais a saudade, aí ligam para mim e tudo. Mas eu tenho uma esposa, uma pregadora do evangelho e que cuida tudo maravilhosamente bem. E além disso, nós ainda somos pastores auxiliares lá na igreja do Ministério do Osborne Ministries. Então a gente, além das crianças, a Jéssica ainda auxilia na igreja como uma das pastoras de lá. Então é bom que está em movimento, né? Mas não é fácil ficar longe tanto tempo, não. Jânio, eu gosto muito de saber, porque, como você sabe, a gente não é um ministro itinerante, mas de uma certa forma a gente faz missões, né? Porque a gente veio do Ceará, de Fortaleza, para cá, para Jataí, atender um chamado de Deus, e já estamos aqui há 4 anos. Às vezes eu acho que passou muito rápido, né? Mas eu gosto da distinção entre o homem e o pregador, né? Sim. Não é fazer uma dicotomia, não é uma coisa tão minuciosa, mas as opiniões como homem, como pessoa, o que é que você gosta. Sim, né? sim. Quem é Jânio César sem estar... Com o microfone. Isso, sem o microfone. A Jéssica até brinca, né? Porque o normal é estar diante de muita gente, e quando eu estou em casa, eu na verdade não gosto de sair de casa. Se eu pudesse só ficar no meu quarto, lendo, estudando e assistindo jogos. Que eu não assisto mais nada. Você assiste séries em inglês, assim, só o The Chosen, que é uma coisa muito boa, e assisto com as minhas filhas todo o lançamento de episódio que tem lá em inglês nos Estados Unidos, que ainda não chega aqui, só chega depois quando vem com a legenda ou traduzido, a gente assiste junto. Mas eu só assisto em casa basquetebol, sou fã de basquetebol, amo o Lakers, é o meu time desde a década de 80, e também gosto muito de futebol. As pessoas não sabem, mas eu gosto muito de futebol. Eu assisto sempre os jogos da seleção, todo mundo vai assistir, mas eu assisto sempre os jogos do meu time, a qual não vou dizer aqui, mas é o melhor time do Brasil, o mais popular, é o mais querido e... O mais querido. Tem Zico, Adilhadão. E eu conheço as músicas, os hinos, tudo. Já fui para estádio. No Maraca ver meu Mengo campeão. Então, eu fui algumas vezes para o estádio. Alguns jogadores do próprio Flamengo, eles estudam a palavra de Deus e às vezes leem os meus livros, me mandam fotos ou de alguma forma estão nos cultos. Eu já fui pregar em cultos que eles estavam lá recebendo o poder de Deus. Para mim foi um grande privilégio, porque pregar para as pessoas do time do meu coração, que é o Flamengo, é muito engraçado, nordestino, lá de Pernambuco, mas torcedor do Flamengo. Eu fui pregar numa aldeia, eu encontrei índios que não tinham roupa. Mas tinha uma camisa do Flamengo. Tinha a camisa do Flamengo. Foi na divisa entre Maranhão e o Pará, ali na Amazônia Legal. Eu encontrei índios com a camisa do Flamengo. Então, a maior torcida do mundo. A segunda, porque a maior é dos que são contra o Flamengo. Pode ser, possivelmente. Mas também... eu sou assim, então assim, eu fico muito na minha, tô sempre em casa, brinco com as minhas filhas, sou engraçado em algumas coisas, mas eu gosto muito de ler. Para mim, uma vez mandaram uma mensagem para minha secretária para perguntar, a Flávia, que fica no nosso escritório no Brasil, qual é o sistema, o que é que o evangelista lê? Ela mandou a resposta: ele lê até bula de remédio, porque tudo que eu quero participar, eu quero saber por quê. Então eu leio tudo. Gente, eu estava aqui agora, conversando aqui antes de começar, e o Jânio estava lendo os países que mais têm ilhas. Exatamente. Tava consumindo cultura de qualquer forma. Eu amo geografia, amo história, amo cultura, amo todas essas coisas e até política. Gosto demais de ver política, apesar de não dar opinião nenhuma publicamente sobre política. Eu costumo dizer que as pessoas ficam dizendo, se posicione sobre isso e tudo e tal. Eu gosto de conversar, como converso com você, com outras pessoas, mas geralmente não faço isso porque quando eu pedia a Deus para Deus me usar, eu dizia: Senhor, me dá as nações para eu pregar o evangelho, e se o Senhor me der as nações, eu nunca vou falar de outra coisa a não ser de ti. Então eu colocava os mapas, aqueles mapas de papel, eu não tinha dinheiro para nada,
não tinha nem roupa para pregar, mas eu colocava os mapas de papel debaixo dos joelhos assim e começava a dizer: um dia eu vou pregar nesse lugar, um dia eu vou pregar nesse lugar e eu vou falar somente o nome de Jesus. Aí pegava o mapa mundi e fazia a mesma coisa. Então, às vezes eu recebo mensagem do povo: por que você não se posiciona politicamente? Por que você não defende alguém politicamente? Eu acredito que os valores e os princípios que eu carrego já diz o que eu sou. Uhum. E já me posicionei desde os 19 anos de idade. Alguém disse assim: por que isso é falta de coragem? Eu falei: já passei de morrer por causa do evangelho várias vezes, e as pessoas estão aí simplesmente falando online, mandando uma mensagem e acham que são corajosos, atrás de um computador, atrás de um celular. Mas alguém me perguntou da última vez, eu estava na Europa, e alguém chegou para mim: não, eu acho errado, você tem que chegar mesmo e defender um candidato. E eu falei: olha, o meu voto eu vou dar, mas eu não vou usar aquilo que Deus me deu, porque eu pedi: Senhor, me coloca nas nações, me coloca nas igrejas, abre as portas para pregar o evangelho, para falar do teu nome, somente o teu nome. Seria uma traição minha hoje, depois que Deus cumpriu aquilo que eu não tinha de jeito nenhum, que eu não tinha capacidade nenhuma no sertão de Pernambuco, deserdado pela família, sem nenhum dinheiro. Aí Deus abre a porta do mundo, investimos milhões pelo evangelho para pregar hoje, temos capacidade de chegar a dezenas de nações, e eu agora falar por aquilo que eu nunca chorei quando eu era um adolescente. Então seria uma parte, da minha parte não seria... Então esse sou eu. Eu gosto de falar com os amigos sobre política ou falar de alguma coisa, mas na rede social eu não vou falar de futebol, eu não vou falar do basquete. São coisas que eu tenho para mim. Eu vou falar somente de Jesus, e Jesus vai ser sempre a minha paixão e meu lema. Meu querido, como é que você reage frente às críticas que você recebe por ser evangelista, por você ser usado por Deus, principalmente em dom de cura? Como é assim, teu... Olha, eu tento, depende da crítica, eu tento responder às pessoas. Existem pessoas que elas não querem uma resposta, elas querem uma briga, elas não vão acreditar nem que a pessoa ressuscite na frente dela, aconteça, elas não vão acreditar. Vão dar uma desculpa. Elas vão dar uma desculpa, elas vão inventar que aconteceu alguma coisa. São as pessoas religiosas. O religioso, como eu costumo dizer, eles sabiam sobre as profecias, eles conheciam tudo sobre a Torá, sobre a Tanakh, que é o Antigo Testamento, sabiam a cultura de Israel, sabiam tudo. E eles diziam: o Messias está vindo. Quando Jesus veio, eles disseram: não é esse não, porque ele é muito simples para ser Deus. E mandaram crucificar e, de alguma forma, comungaram com Roma para que Cristo morresse. Então, o religioso, não importa se Jesus fez milagre na frente deles, eles vão crucificá-lo. Esse pessoal, eu tento ser educado com essas pessoas, eu tento falar para elas de uma forma, mas eu não tenho muito contato, não levo à frente. Mas as pessoas que estão simplesmente assim, às vezes fazem uma crítica porque elas não têm o acesso ao que nós temos de acesso, ou porque ela ainda não entendeu o que nós entendemos em Cristo Jesus. Porque o milagre não é só para mim como evangelista, não é só para o pastor. O milagre é para todo aquele que crê. Então Deus pode usar a mão de qualquer pessoa, como Deus usou no Antigo Testamento a jumenta de Balaão. Não é? Qual era a cultura que ela tinha, qual era o seminário teológico, e ela viu o anjo do Senhor. Né? Então ela falou, Deus permitiu que ela falasse. Então Deus pode fazer de mim, ou de uma jumenta, ou de qualquer pessoa, a pessoa usada por Deus. Então, quando as pessoas criticam tudo, eu tento geralmente fazer um contato, falar com elas e tudo e tal. Agora, quando eu vejo que é religioso, eu já não falo nada, porque aquela pessoa não quer aprender nada. Sim. Ela quer te dizer como é. Deixa eu te dar um exemplo para a senhora, de uma pessoa religiosa, mas que de uma forma ela foi falar com Jesus, mas ela reconheceu através da resposta de Jesus, e é esse tipo de pessoas que a gente geralmente responde. Claro que eu não sou Jesus, claro que eu não tenho a mesma capacidade de sabedoria dele, mas a gente tenta imitar o que ele fala. A Bíblia fala em João capítulo 3 sobre Nicodemos, que foi de noite falar com Jesus. E ele diz assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. E muitas pessoas acham que ele estava elogiando Jesus. Ele, na verdade, está dizendo que Jesus é uma coisa, mas ele está dando o selo de qualidade de Nicodemos. Ele é um dos principais. Ele está dizendo assim: porque esse negócio de Deus e de religião eu sei. Então você é de Deus, eu que estou dizendo. Era como se fosse selando. Aí Jesus dá uma resposta: então necessário é nascer de novo. E ele diz: como? E aí Jesus diz assim: você não é mestre em Israel
Não sabe disso. E não sabe dessas coisas, eu falo de coisas naturais e você não entende, imagina se eu falar das coisas sobrenaturais. Então, aquela pessoa, certo, ele vai se tornar um discípulo de Jesus, isso, aquilo, outro, mas ele já chega armado, porque a religião vai querer te dizer como fazer. E Deus, o evangelho não é uma religião. Não há uma regra, uma tabuada de matemática de exatidão. É o que a palavra de Deus falou, e todo aquele que crê vai receber da forma, às vezes um recebe, começa a receber, outro recebe totalmente, às vezes uma pessoa não é curada e as pessoas dizem, a outra não foi curada. Mas a disponibilidade, o poder do evangelho está disponível para todo mundo. E a Bíblia diz, todo aquele que crê, recebe. Pronto, falando em crer, você acha que é possível a gente perder a salvação, perder a cura? A cura? É. Você falou, primeiramente, quando tentou falar sobre a salvação, isso é muito polêmico, eu não quero entrar nessa questão, é uma coisa muito difícil de falar, vamos deixar para um novo podcast. Pronto. Mas sobre a cura, Cura. sim, eu orei, até eu acho que eu comentei nos cultos aqui, eu orei para uma senhora, numa cruzada, e ela tinha, não sei se alguém pagou para ela, aqueles aparelhos auditivos caros, e essa senhora recebeu a cura, ela ouviu perfeitamente. Eu entreguei, o aparelho é dela, de volta para ela. Isso faz muito tempo, faz uns 15 anos. Foi numa cruzada em Caruaru ainda. E eu lembro que essa senhora, depois de um tempo, ela apareceu usando os aparelhos de novo. E alguém perguntou, mas você não recebeu uma cura? Ela falou, recebi, mas eu vou fazer o quê? Isso aqui foi não sei quantos R$1.000, eu não posso jogar fora, eu tenho que usar de novo. E ela com muita dificuldade começou a usar aquilo, e daqui a pouco estava do mesmo jeito. Já vi pessoas que levantaram de cadeira de rodas, que foram curadas e depois perderam a cura, voltaram para a cadeira de rodas. E já vi pessoas, aí é o contrário, não é que perdeu, é que aparentemente não recebeu nada. Foi para casa, teve pessoas que não tinham um osso. Lembro de uma pessoa que não tinha um osso no tornozelo, entre o tornozelo e o calcanhar. Não tinha um osso. Recebeu a oração, sentiu nada. No outro dia, estava o osso no lugar. Uma criança uma vez recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não tinha um dedo. Depois, com poucos dias, o dedo estava no lugar. Deus. Uma que não tinha orelha. Só que essa foi na frente da gente, começou a crescer e cortar aqui. Até eu estava pregando no Mato Grosso do Sul e uma das pessoas que estava lá, que foi no Paraguai, essa pessoa testemunhou essa semana, quando eu estava pregando lá, que viu a orelha da criança nascendo, rasgando tudo desse jeito. Então, pessoas podem perder a cura? Sim, porque é pela fé e você tem que manter a fé. Pedro andou sobre as águas, nenhum outro, fora Jesus, andou sobre as águas. E Pedro afundou. Então, é possível você ter uma bênção, você crer nela, e depois, por causa do vento, por causa da tempestade, você começar a afundar e não ficar firme. Mas você provou, então você vai ter milagres sobre a sua vida, não desista. E é possível também você não ver nada na hora da oração, e às vezes passarem dias e acontecer as coisas, porque o poder do Espírito Santo ninguém tem como controlar. Você falou de assuntos polêmicos que não seria o caso hoje, mas assim, em relação à cura, nós não vamos entrar em perca de salvação, não. Então, vamos entrar então um pouco mais fundo na cura. O que é não só perder a salvação, mas a gente vê que Jesus mesmo, na terra dele, onde as pessoas conheciam, ele não pôde fazer muito. E é interessante porque não poder para alguns, né? Por conta da onipotência, né? Mas a onipotência tem um lado também, né? Jesus não pode ser infiel, Deus não pode ser infiel. Ele se limitou a um corpo humano, né? Isso. Não, e o próprio Deus, ele não mente. Exatamente. É algo estabelecido pelo próprio caráter dele. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Exatamente. Né? Do poder de ser da autoridade para aquilo, até poderíamos dizer, ele poderia, mas como é contra o seu caráter, ele diz, eu vou colocar limite em mim mesmo. Perfeito. Eu não minto. Exatamente. Ele não vai contra o caráter. Exatamente. E algumas coisas são leis espirituais. Né? Eu queria que se você puder falar um pouco sobre isso em relação a receber, a crer, né? Alguma coisa assim que está acima do entendimento. Porque todo mundo entende a lei da gravidade. Caiu aqui porque não tem jeito. Exatamente. Né? E as leis espirituais, assim, em relação à fé. Exatamente. Essa lei da gravidade que você deu exemplo é sensacional, porque ela explica tudo. A lei natural da gravidade. Voltando para a parte de Jesus em Nazaré, a Bíblia diz que, porque ele era comum para aquelas pessoas,
Muitas pessoas diziam, o filho de José, isso, aquilo, outro, ele não pôde fazer tantos milagres ali. Mas bem próximo, ele foi para Cafarnaum, no Lago da Galileia, ali no Mar da Galileia, e muitos milagres foram feitos ali. Tanto é que quando ele compara com Sodoma e Gomorra, aquelas coisas, ele diz assim, tantos milagres foram feitos, ao Cafarnaum e Paraná. Então, a parte geográfica ou histórica pode falar muito sobre os milagres. Por exemplo, a gente vê milagres na África muito maiores e muito mais rápido e mais fáceis que a gente não vê em lugar nenhum do mundo. E eu lembro quando o T.L. Osborne foi perguntado sobre isso. Perguntaram para ele porque ele grande evangelista de milagres no mundo todo, ele agora está dando uma entrevista nos Estados Unidos e alguém pergunta assim, por que não acontece todas essas coisas ou acontece mais de uma maneira menor, de escala menor, aqui nos Estados Unidos, que acontece, por exemplo, na África? Ele falou assim, porque os Estados Unidos não precisa de mim. Os Estados Unidos têm bons médicos, os Estados Unidos têm um monte de coisa, então eles não precisam de um evangelista para trazer a cura. Walgreens. Eles têm o Walgreens, que é uma farmácia muito famosa lá, a CVC e tudo e tal. Tem médicos, tem planos de saúde. Então, assim, as pessoas vão buscar a Deus quando elas não têm mais chances no natural. Já na África, não existe natural. Só existe Deus. Ou é Deus ou morre. Então, como não tem mais outra saída e outra chance, os milagres vão ser maiores. Em Nazaré, Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Mas em outras cidades, Jesus era simplesmente o Filho de Deus e a pessoa não tinha outra saída. Então eles recebiam um milagre, assim como o T.L. Osborne disse. Quando está na África, eles precisam. Quando está nos Estados Unidos, ok, eu acredito em milagres. Então as coisas vão acontecer um pouco em escala menor, porque vai sempre ter alguém que crê, mas as pessoas precisam menos. E porque precisam menos, elas vão buscar em outras coisas, elas vão buscar na medicina. A medicina é uma bênção de Deus para as pessoas. Mas na África, em muitos lugares, você não vai ter acesso à medicina. Então a pessoa clama a Deus, ou ela não tem saída. A lei da gravidade que você falou sobre ser curado ou não ser curado, ou ser salvo ou não ser salvo. Por exemplo, a gente sabe que se a gente solta aqui, olha, isso vai cair. Então você escutou até o barulho fazendo isso aqui, não é verdade? Então tudo que está caindo, tudo que está em cima, que está solto, isso só cai. Então, todo ser humano, na lei da gravidade natural, ele, por causa do pecado humano, é como se ele estivesse indo para o inferno o tempo todo. Ele vai cair por causa do pecado. Por causa da enfermidade. A enfermidade vai matar todas as pessoas, naturalmente falando. Todos vão ficar doentes. A Bíblia vai falar sobre isso. Por quê? Porque o pecado é a lei da morte. A Bíblia diz que nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés mostra o quão pecador e o quão frágil o homem é sem uma intervenção, sem um sacrifício a Deus, para que Deus aceite e proteja o homem. Então, naturalmente, sem proteção divina, nós estamos assim. Quando os sacrifícios eram feitos no Antigo Testamento, uma vez por ano, a mão do Senhor segurava. Então, em vez de você cair, Deus te sustentava. Mas quando o sangue começava a ficar ralo, quando o sacrifício já passou um ano, você começava a cair de novo. Porque você precisava de salvação e de uma intervenção divina. Porque todos pecaram, todos devem morrer, todos devem estar enfermos. Ninguém consegue cumprir a lei. Então Deus estendeu suas mãos. Eu gosto muito do hino que diz quando Jesus estendeu suas mãos. Deus estendeu suas mãos no meio da nossa lei natural, a lei do pecado e da morte. E quando nós estávamos caindo, Jesus Cristo de Nazaré colocou sua Aleluia. mão. E através da mão de Glória Jesus, a a natureza humana leva para a enfermidade, para a queda e para o inferno. A mão de Jesus não deixa que você vá para o inferno. Não deixa que a enfermidade vença sobre a sua vida. E a natureza humana, ela é mudada, porque a mão de Deus te segura. Então você tem o direito à cura, restauração e salvação. Simplesmente se você segurar na mão de Jesus. E para segurar na mão dele, você precisa acreditar que ela não está encolhida, mas que está estendida e que ele estendeu a mão para você. Precisa de fé. Quando ele estender Esse hino, a gente, nossas cruzadas no Brasil, mim. tem que tocar essa música. Amém. Eu amo esse hino, esse louvor é muito lindo. Você falando da África, eu acho que você quer perguntar alguma coisa sobre a África. Mas eu escutei de alguém, né? Porque tanto o povo precisa como os pastores lá, né? Aí eu escutei uma história de um pastor que estava dormindo já à noite e as pessoas chegaram lá, uma família chegou, né? Que um monte de gente atrás, papa, né? Chamando eles de papa, né? De papá. E aí ele abriu a porta e ele entregou, o pai entregou o filho morto. Sim. Né?
E aí ele teve que ter fé também, né? Ele teve que exercer fé, porque senão iam matar ou descredenciar o pastor. Exatamente. Né? Aconteceu isso com a Daisy Osborne, né? A Daisy Osborne, numa das cruzadas, o T.L. Osborne estava ministrando e chegou, eu não lembro se foi na África ou na Ásia, não sei se foi na Indonésia, mas eu acredito que foi na África. Tem nos livros, tem a foto. Ela recebendo o bebê morto e entregando o bebê vivo. A pessoa diz assim, o seu Deus é poderoso, o que ele pode fazer pelo meu filho? Entrega assim, a criança morta. Ela segura, ela abraça ele assim, acalenta no seu peito assim, e a criança volta à vida e diz assim, meu Deus, faz isso. E devolve a criança totalmente viva. Então, ou você acredita em milagres, ou nesses lugares não tem saída, porque a diferença do milagre faz com que o cristianismo não seja mais uma religião. Religião tem regras e dogmas. Você pode, você não pode, você é isso, você é aquilo. Cristianismo, se não tem milagres, é apenas uma religião cheia de regras. Você tem que usar isso, não pode usar isso, nem aquilo outro. Mas como cristianismo não é uma religião, ela tem os milagres que diferencia de tudo no mundo. Sem os milagres, cristianismo é apenas uma religião. Mas com os milagres, cristianismo é a própria vida de Deus se manifestando para os homens, salvando dos pecados e também curando das enfermidades. Amém, amém. Aliás, assim, eu costumo falar que os religiosos mataram Jesus, né, e os religiosos continuam matando Jesus. Né, até hoje, eu não sei, você que viaja tanto deve poder compartilhar conosco aqui a esse respeito, porque eu vejo que hoje, principalmente no Brasil, aqui nessa cidade, em todas as cidades, a gente vê o povo escravizado. O povo, aliás, tem muita gente de uma forma medíocre que aceita Jesus não pelo que Jesus fez, mas com medo de ir para o inferno. Exatamente. E eles não sabem o direito que têm de serem embaixadores, representantes de Cristo aqui na Terra. Eu gosto muito desse tema de falar sobre o embaixador, que faz a diferença de você entender quem você é em Cristo ou não. O embaixador, ele é um representante legal de uma nação. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Deus. 24. Capítulo 5, versículo 20. Começa 20. No 20, isso mesmo. Isso. Aí a Bíblia diz que nós, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Deus por Cristo. Então nós representamos o próprio Senhor, nós representamos a nação celestial. Porque quando Deus veio habitar em nós, através da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, nós passamos a ser sua casa, sua morada. Amém. Nós somos sua embaixada. Então o embaixador, vamos pegar a embaixada, se você for estudar a parte natural sobre embaixadas, quando nós temos a Convenção de Viena de 1961, o artigo 22 vai dizer que a embaixada, o embaixador, ele é inviolável. Ou seja, não importa se a embaixada americana, por exemplo, está aqui no Brasil, em Brasília. O território é brasileiro, mas as leis que regem aquele lugar é americano. A comida vem dos Estados Unidos. Tudo ali é americano. Então, o embaixador, ele é a extensão disso. Ninguém entra ali sem uma autorização. Ninguém toca ali sem autorização. Então, se a gente não deixar o diabo tocar, se a gente não permitir, ele não tem autoridade nenhuma de tocar em nós. Se nós pecamos, se nós desobedecemos, nós estamos dando autoridade. Nós estamos dando visto, a concessão para que o diabo faça aquilo que ele não poderia fazer, porque nós pertencemos ao Senhor. E quando nós saímos da embaixada, o embaixador sai da embaixada, ele representa a sua nação, onde ele vai. Onde ele pisa, mesmo que aquele território seja brasileiro, agora quando ele pisa, aquilo ali é como se fosse os Estados Unidos. Ninguém pode tirar ele dali. Ninguém pode tirar o embaixador de onde ele está sentado, porque está mexendo em outra nação. Estaria invadindo outra nação. E quando há uma reunião de cúpula, o embaixador, ele perde o nome dele, porque ele é chamado do representante do seu país. Por exemplo, o embaixador brasileiro em Washington, vai estar o nome dele na reunião, vai estar assim, Brasil. O embaixador americano no Brasil, numa reunião, vai estar assim, USA, ou Estados Unidos da América. Então, nós representamos o próprio Senhor como o corpo de Cristo, como o corpo do Senhor. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma oração por alguém, eu cito esse texto como embaixador de Cristo Jesus. E algumas pessoas perguntam, como assim? E outras dizem, embaixador, ore por mim e tudo e tal. Mas todos, você que está me assistindo, você é um embaixador de Cristo. Você é embaixadora de Cristo. Todos nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Eu lembro de um dia, isso é um dos momentos mais conhecidos, eu fazendo essa oração, usando o nome embaixador, porque
temos esse direito sobre a questão de dizer, sou embaixador de Cristo Jesus. Então, enfermidade, diabo, problema, eu sou um representante de Cristo Jesus. Você é um representante de Cristo Jesus. Então você diz ao diabo, desaparece da minha frente. Enfermidade desaparece porque eu represento Jesus. E a história da Bianca Toledo, o famoso milagre da Bianca Toledo. Era isso que eu ia perguntar. Ela, quando a Fernanda Brum me ligou para eu orar por ela, e eu falei, por que eu vou orar por ela? Tantas pessoas já oraram. Por que aconteceria algo especial? O que eu vou fazer que ninguém fez? Porque todas as pessoas estavam orando por ela, ela só estava viva por causa das orações das pessoas. Ela deveria ter morrido há muito tempo. Isso foi no ano de 2010, se eu não me engano. Eu saí de Belo Horizonte, onde morava antes de morar no Rio, e fui para o Rio de Janeiro. E eu lembro quando eu estou no carro com a Estela, com a Fernanda Brum, eu pergunto, Senhor, o que eu vou falar? Porque eu tenho que fazer alguma coisa exatamente com tua direção, porque todos oraram. Por que o Senhor mandou eu vir de Belo Horizonte para cá? Falou com a Fernanda Brum que se eu orar por ela, ela não morre, porque ela tinha 3 dias de vida quando me ligaram. E o Senhor falou assim, apresente-se na situação da oração como meu embaixador, fale seu nome ao diabo e dê uma ordem. E eu lembro como hoje, eu chegando na hora da oração, e eu comecei, as meninas começaram a colocar as mãos sobre ela estava praticamente morta, muito inchada numa cama, e eu falei, escuta aqui, Satanás, eu sou embaixador de Cristo Jesus, meu nome é Jânio César, e eu represento Jesus no mundo todo, e você sempre perdeu para o Senhor que eu estou seguindo. E aí eu fiz a oração. Órgãos vitais, voltem à vida, aquela coisa toda, e ela dá o testemunho, e muitos milagres aconteceram através da vida dela e tudo. Então, eu acredito que cada ser humano que recebe Jesus é uma embaixada de Cristo aqui na Terra. O diabo não tem legalidade, só a que nós damos para que ele possa fazer aquilo que ele quer fazer, que não tem direito sobre as nossas vidas. E o Billy Graham, né, aquela frase linda e maravilhosa dele, que quando convidaram ele para ser um político, para ser presidente dos Estados Unidos, aquela coisa toda, e ele mesmo que ele era o maior conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos, e dos dois lados, democrata e republicano, o que seria esquerda e direita no Brasil. E ele dizia, não, eu não quero ser presidente dos Estados Unidos, e o pessoal dizia, não, mas você é muito famoso, botar o seu nome você não perde para ninguém. E ele dizia assim, mas por que eu me rebaixaria a ser um presidente dos Estados Unidos? Gente, o presidente dos Estados Unidos é considerado a maior posição do mundo. E ele disse, por que eu me rebaixaria a ser um presidente dos Estados Unidos se eu já sou embaixador de Cristo? Já representa a maior nação do mundo, que é os céus. Então, todos nós somos em Cristo embaixadores, e nós precisamos saber disso, tomar posse, e assim nós vamos ver os milagres do Senhor. A gente tem até uma experiência com essa sua experiência, com esse seu testemunho que você deu. Eu copiei. Ligaram pra gente há uns... acho que era 2017, Natal. Um amigo nosso, do prédio lá da minha mãe, muito amigo da gente, sofreu um acidente de UTV. UTV é aqueles jipinhos, né? Sim. De cano, né? Que o pessoal anda na praia. Sim, né? Sim, qual é. Pronto. E ele sofreu um acidente, e ele era muito querido em Fortaleza, que era um jovem, os jovens todos. O pessoal se comoveu por conta da idade. A idade, tudo, e ele estava em coma na UTI. Aí eu senti no coração, eu disse, mãe, liga pro Paulo, pro pai Paulo, liga para ele dizendo que a gente vai orar lá na UTI, pelo Paulinho. Mas, minha filha, ninguém está podendo entrar, mas ligue que ele vai deixar. O pai dele deixou e nós fomos. E no caminho... Eu fiquei pensando a mesma coisa, o que é que eu vou falar? Exatamente. Como é que eu vou orar? Eu lembrei de você. E aí o que foi que aconteceu na hora que ele entrou? Que foi? Nós entramos, antes a gente primeiro orou, a gente orou dentro do carro. Dentro do carro. Né? Exatamente. Senhor, eu falei, Senhor, o mesmo Deus que o Jânio serve também. É o Deus que nós servimos. Nós servimos, né? E cremos. Amém. Quantas vezes eu falei isso? O mesmo Deus que estava com Telly Osborne é o Deus que eu sirvo, então Deus vai fazer os milagres. Amém. E aí a gente entrou, a UTI lá era engraçado, porque o paciente, a cama ficava encostada, tinha um vidrinho, e a família toda ali aglomerada nesse vidro, e a gente entrou na UTI, né? E tinha um médico intensivista, né? Um médico de UTI, ele estava lá fazendo alguns exames. Aí eu olhei para a Eveline, eu vou orar. Ele não saiu, o médico, né? E não saiu, o médico se amou, e agora? Fazendo o trabalho dele. Tava chegando a hora da gente ir embora, ter que sair, e ele não saía. Eu tinha que orar. E eu na mesma hora eu falei, eu vou orar. Então,
Diabo. Orou com o médico lá. Assim, o médico olhando pro menino. Eu acho que ele pensou no começo que eu comecei a orar que eu era louco, né? Porque eu disse assim, alto e bom tom. Diabo, meu nome é Sidney Rodrigues. Exatamente. E nesse momento eu dou uma ordem ao espírito de morte que bate em retirada em nome de Jesus. Aí o menino que não estava se mexendo, começou a se mexer. Meu Deus, funciona! Amém. Aí o povo no quadradozinho de vidro lá, né, na vidraça, começou a vibrar, porque ele não estava se mexendo. Porque assim, a UTI lá, você tem a cama e fica o vidro aqui, então você vê seu paciente pelo vidro. Não precisa você entrar. Todo mundo pode entrar. Aí ficam os vidrinhos em cada... aí tem um corredor com cada vidrinho para você olhar seu paciente, né? E aí, nesse vidrinho, tava a avó, acho que os parentes dele, todo mundo olhando, chorando, olhando no vidro, né? A namorada dele chorando muito, né? A gente orou ainda com ela. Gente, quando elas viram que o menino começou a se mexer... E o médico ficou, né? O médico tava lá, eu acho que ele pensou que eu era doido, mas quando ele viu o menino reagindo, ele foi para cima do menino e falou, Paulo, né? E eu, rapaz... Para honra e glória do Senhor, hoje ele aceitou Jesus, né? Amém. E toda vida que vai ver a gente faz uma festa danada. Glória a Deus. Quando a gente vai em Fortaleza, ele nem mora mais no prédio, só o pai dele que mora, mas a gente sempre se encontra, ou na garagem, ou no elevador. Por exemplo, tem um vídeo que até vocês usaram, esse vídeo de uma moça lá da cidade de Redenção, no Pará, e que é a Laura, uma mocinha, e é comovente quando você vê criança e tudo e tal. E eu lembro que eu estava orando pelas pessoas e é muito diferente como Deus faz as coisas, porque às vezes num dia um monte de gente com problema de surdez é curado, um monte de gente com caroço desaparece, e outro dia são pessoas com problema de visão. Às vezes as pessoas receberam oração por problema de visão e ainda não vimos um milagre instantaneamente. Às vezes de ouvido não vimos um milagre instantaneamente. Mas tem dia que parece que tudo naquela área vai acontecendo. E eu estava ministrando um dia lá em Redenção e muitas pessoas, foi o segundo dia que eu estava ministrando, muitas pessoas começaram a ser curadas da visão. E pessoas que não podiam ver direito e tudo, geralmente é algo bem sério na visão e tudo, então não era apenas usar óculos como eu uso assim, eu vejo tudo perfeitamente com os óculos, apenas as luzes não faz nada aos meus olhos. E as pessoas começaram a vir e testemunhar o que estava acontecendo. E aí as pessoas começaram a ficar empolgadas também de receber, aqueles que ainda não receberam. E de um por um iam recebendo. E aí veio uma moça chamada Laura, uma menininha, acho que 12 anos de idade, acho que ela tem ou menos, não lembro. E me deu uma compaixão dela, porque ela disse que o pai dela e a mãe disse que ela estava perdendo a visão, que ela enxergava muito bem antes, mas agora ela não via praticamente nada, ela não conseguia ler na escola, ela não podia mais nem estudar, fazer nada, porque a vista dela foi perdendo do nada. Então ela não conseguia ver um palmo para frente. Uma degeneração. Uma degeneração, alguma coisa fazendo com que ela perdesse, eu não sei bem o que era. Então, existem uns termos, não sei se é cego funcional, alguma coisa desse tipo, que você tem a visão, mas ela tem um impedimento a partir de um certo coisa. Então ela tinha isso, ela não lia, ela não via de longe, ela não via... Ela conseguia ver, se você ficasse muito perto, ela dizia assim, eu tô vendo seu rosto. Então era mais ou menos assim. E eu lembro que eu orei por ela e falei, tinha um relógio muito longe. Só que era muito mais longe, o negócio era bem grande, assim, eu acho que tinha uns 30 metros de distância. E tinha um relógio. E era aí que eu vi o relógio, eu falei, vou fazer o teste com o pessoal naquilo ali. E todo mundo, depois de curado, tinha uns que já conseguiam ver, mas ficava embaçado. Ele dizia, não, eu já vi antes, mas agora eu vejo perfeitamente. Aí com ela, eu perguntei, olha, você consegue ver? Aí na primeira vez ela falou assim, não, só tem um borrão vermelho lá longe. Igual a Kelly. Igual a Kelly. A Kelly também só que ela disse assim, eu não vejo nada, tem um borrão lá. Só que o borrão já era melhor porque ela não via nada. Então ela já estava conseguindo ver que tinha alguma coisa com 30 metros, que era o borrão vermelho, que são as luzes. E aí eu orei por ela de novo, novamente, e falei, Laura, Jesus Cristo te dá saúde. Abra o seu olho e veja. Falei desse jeito. E aí ela abre, como se não está vendo ainda. E ela fala assim, tá meio que melhorando. Aí daqui a pouco ela começa a chorar. Eu tô vendo. Ela não lia daqui. Ela tá lendo agora um nome que tá a 30 metros dela.
E antes da gente publicar aquele vídeo, a gente falou com a família, pediu autorização e tudo e tal. Já tinha sido publicado pela igreja, mas eu fiz questão de fazer isso. E viralizou esse vídeo, tanto aqui com o Caminho Santo, como no nosso Instagram, lá no @JaneCésar, que deu milhões de visualizações. E as pessoas perguntam, ela era cega de nascença? Não, ela perdeu, estava perdendo a visão, estava ficando cega e Deus restaurou. Mas naquele mesmo culto, nós não temos o vídeo. Uma cega de nascença, aquele dos olhos, que os olhos são manchados, né? Manchados, menores, que parece ter um buraco assim, tudo e tal. Sem oração. Aquela mulher começou a gritar naquele culto. Eu tô vendo a luz, eu nunca vi na minha vida. Então, Deus faz coisas maravilhosas, maravilhosas. E a gente não tem como explicar, a gente só tem como orar. Aqui nos nossos cultos, cada pessoa que veio, não importava a necessidade, se eu estava vendo que era difícil ou se não era difícil. Nós não podemos perder a chance de orar e dar a chance da pessoa crer. Amém. Você, onde você está, você pode crer e receber agora. Então, não importa o quão difícil é, ainda que eu não vá ver instantaneamente, Deus pediu para que nós orássemos pelos enfermos. A palavra diz que pessoas chegaram a Jesus e disseram assim, em teu nome fizemos isso e aquilo outro. Jesus falou, eu não vos conheço. Mas veio pessoas, ele disse assim, esse eu conheço. Esse é Mateus capítulo 24. Porque quando eu estive enfermo, vieste me visitar. Quando eu estive com fome, deste-me de comer. Quando estive preso, vieste me visitar. E é interessante que não há um texto na Bíblia que cobre que os enfermos serão curados. Diz que nós temos autoridade. Mas não há um texto bíblico dizendo assim, mas se você não curar, olha, eu vou falar isso com você. Não tem nada. Não existe um texto sobre isso. Só dizem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas tem um texto que diz que se você não visitar o enfermo, se você não acudir o enfermo, ele diz, eu não vos conheço. Então, não importa quem chega, nós devemos servir e orar por aquelas pessoas. E muitas vezes, a gente sabe no coração, aquela pessoa não vai receber. Mas Jesus falou, não vieste me ver quando eu estava enfermo. Então é uma coisa que eu faço questão de orar por todas as pessoas. Eu não vou falar muitas vezes publicamente, claro que eu não vou falar que a pessoa não tem fé, mas eu não vou deixar de orar por ela. Porque Deus tem que dar a chance a todas as pessoas para que a gente tenha culpa ou não tenha culpa. Amém. Eu queria só perguntar aqui, eu queria saber, porque tem países que é proibido falar, né? De cristão não pode nem falar nada de Bíblia, de Jesus, não pode falar nada. Qual foi a experiência mais legal que você teve nesses países, assim, de que não pode pregar? Olha, legal, né? Mais interessante, né? Eu já tive situações na África com regiões que você não pode falar do evangelho. Eu já tive situações das pessoas chegarem com armas dizendo, querendo tomar o seu dinheiro. E de alguma forma eu estava num país na África que o pessoal disse, vocês cometeram uma infração. Viram que a gente era crente, então por causa disso há uma perseguição, cometeram infração e vocês vão ter que pagar tanto para poder o carro ser liberado. No meio da missão. E eu lembro que eu disse, olha, nós não vamos pagar, nós estamos numa missão e tudo e tal, então vocês vão ser presos. E aí vieram com armas, cercaram o carro e tudo e tal. E eu olhei pro camarada e falei, olha, eu pensei, né? Não tem outra saída a não ser falar o nome de Jesus. Então eu olhei pro camarada, o camarada com a arma era o que estava cobrando a gente, falando que a gente tinha que pagar isso, aquilo, outro, senão saía preso daquele lugar. E eu lembro que eu olhei para ele e aí eu falei, rapaz, a única saída é falar de Jesus. Não tem saída, o cara vai prender a gente não vai dar o dinheiro. Eu não vou pagar propina. Ah, foi liberto por quê? Porque a gente deu uma oferta de amor ao guarda. Claro que não. Então eu lembro como hoje, que eu estava do lado de cá, o guarda estava do outro lado, eu falei assim, você sabe com quem você está falando? E eu achava que quando eu falasse isso, ele já ia temer. E quando eu falei isso como estrangeiro, ele olhou para mim e falou assim, não. Quando ele falou não, eu falei, você está falando com o filho do general, do chefe do maior exército que existe no mundo. Aí ele, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora baixa essas armas, ele vai colocar aqui a marcha, nós vamos sair e você não vai cobrar nada, e você sai da frente, baixa as armas. E eles começaram a baixar as armas. E eu falei, e o pastor que estava dirigindo, todo se tremendo, botou a marcha, saiu, eu falei, vai rapaz, vai. E a gente foi andando. Lá na frente a gente começou a comemorar, meu Deus, graças a Deus que deu muito certo. Outra vez, numa fronteira, não era num país desses de perseguição, também quiseram cobrar
senão eu não entrava num país. Não era de perseguição, mas era de corrupção. De corrupção. Mas eu vou contar de perseguição também. E eu disse assim, eu não vou dar o dinheiro. O cara falou, então se você não me der metade do que você tem no seu bolso, você não entra. Eu falei, você vai carimbar, porque eu tenho Jesus. Ele falou, eu não quero Jesus. Eu falei, eu tenho Deus para lhe dar, é mais do que dinheiro. Ele falou, não quero, eu quero o seu dinheiro, metade. Eu falei, então você vai ficar sem Jesus, sem meu Deus e sem meu dinheiro. E eu vou entrar, carimba agora o nome de Jesus. Ele carimbou, que eu não dei R$1 a ele. Mas eu falei, olha, mas ainda posso te dar Jesus. E ele ficou assim, e não quis, né? Mas, por exemplo, na Turquia é muito difícil da gente evangelizar, de pregar, por causa do pessoal que é islâmico e tudo. Então, há algumas dificuldades lá, tudo. E eu tive uma perseguição muito séria na Bolívia, por incrível que pareça. A primeira nação que eu fui pregar, tirando essa parte mais islâmica, né? Eu não tive muito contato deles tentarem me matar ou qualquer coisa assim. Eu já tive contato deles derrubarem meu site, de mandar ameaça, ou, por exemplo, como eu contei agora, isso foi África, mas contando da Turquia, que a gente, quando começa a falar de Jesus, os caras começam a xingar a gente, começa a dizer que vai denunciar, essas coisas todas. Mas eu já tive outras experiências assim muito importantes, pessoas que ameaçaram isso, aquilo, outro, e que através do nome de Jesus a gente teve salvação, a pessoa, Deus deu livramento e a gente conseguiu levar o evangelho, quer seja em lugares como no Brasil. Se é proibido, eu queria saber como é, porque diz que é proibido, e como Sim. é que vocês evangelizam? Eu vou entrar nisso agora, deixa eu fechar o da Bolívia. Na Bolívia, eu comecei a pregar numa praça pública, tínhamos bastante pessoas, era bem novinho, e o pessoal começou a dizer que Dios que nada, el hambre de los niños, que Deus que nada, é a fome das crianças. E eles tinham uma camisa com Che Guevara, e eles diziam assim, porque o comunismo vai colocar uma roupa nova nas pessoas, porque vocês estão falando mentira, Deus não existe. Desse jeito. Eu tinha 60 pessoas me ouvindo, e ele queria atenção. E eu lembro que algumas pessoas começaram a falar alguma coisa, e eu falei assim, rapaz, o que é que eu faço numa situação como essa? Eu lembrei de Elias no Monte Carmelo, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então eu perguntei para ele assim, então vamos fazer um negócio. Você está dizendo que o comunismo vai colocar uma roupa nova na pessoa. Eu vou te explicar aqui que Jesus vai colocar a pessoa nova na roupa, mesmo que a roupa seja velha. E eu quero te fazer um desafio. Então você vai vir com o seu conhecimento marxista, do tudo que você tem, e eu quero chamar a pessoa mais doente nessa praça. Você vai usar todo o seu conhecimento filosófico, marxista, o que for, para ajudar ela. Porque além da roupa, o que você pode fazer por ela? Se ela não sair curada, o meu Deus é mais poderoso. Agora, se eu orar, e Jesus, esse está dizendo que não existe, curar ela, colocar a pessoa nova na roupa, aí você vai se ajoelhar aqui e vai dizer a todo mundo que o que você prega é uma farsa e que Jesus é a verdade. E rasga essa camisa desse cara aí. Tremendo. Quando eu comecei a orar, a menina começou a ser curada. Esse camarada começou a dar um monte de grito, saiu correndo com medo. Aí o povo começou a ficar do meu lado. Jesus é maravilhoso. Jesus. Aí 60 pessoas vieram para Jesus. A mulher foi curada e coisas aconteceram. Mas o que é que a gente faz no lugar de perseguição? Anuncia os milagres. Porque no Islã, eles têm regras, mas não tem amor. Não tem milagre. E aí, quando eles veem os milagres, Tele Osman estava pregando em Ibadan, na Nigéria, muitos anos atrás. Um mendigo chamado Karimu, ele andava se arrastando de quatro, na verdade, com as duas mãos na frente e 2 pedaços de madeira nos joelhos. Tem nos livros dele isso. Lá no nosso escritório nos Estados Unidos, nós temos a foto ele curado e ele andando do jeito que ele andava. E ele odiava cristão e tudo e tal. E a mulher dele, tinha uma mulher mesmo nessa situação, ela foi numa noite na cruzada. E quando ela foi na cruzada, ela viu os milagres. Ela voltou e falou, Karimu, tem milagres, Jesus cura e não sei o quê. E por causa daquilo, mesmo na sua situação, ele espancou ela, porque ela falou de Jesus, que era proibido. Não pode falar de Jesus. Só que aí ele foi pedir, toda sexta-feira ou toda quinta-feira, ele vai fazer o pedinte profissional. Ele vai de casa em casa. Então, quando era naquele dia exato, ele tinha que passar na casa do rei daquela tribo para pedir esmola. E quando chegou naquele rei daquela tribo, ele era cristão e um dos organizadores da cruzada. Na hora que ele foi pedir, o rei trouxe a esmola que dava toda semana para ele e falou assim,
quero ver você hoje na cruzada. E você não pode, é o rei da tribo, da região, Não vai fazer daquele povo dos Iorubas, aquela coisa toda. E aí ele, você vai para hoje. Ele chegou se arrastando na cruzada. E naquele dia, na hora da oração pelos enfermos, ele fechou os olhos. 2 pessoas, uma pegou pelo braço, outro pegou pelo outro, e ele com os olhos fechados falou, quem são esses amigos que estão me levantando? E começa a levantar ele. E daqui a pouco ele ficou em pé por muito tempo, ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele tentou olhar, não viu, os anjos do Senhor estavam ali, ele não viu. Ele estava de pé pela primeira vez na vida. Meu Deus. Então ele começou a gritar, Glória pegou a os Deus. negócios dos joelhos que ele se arrastava e começou a rodar e dizendo assim, Jesus me curou, Jesus me curou. Abriram a multidão, ele chegou diante da multidão e Telly Osman deu o microfone para ele, um muçulmano, dizendo, Jesus está vivo, ele é real. Maomé nunca fez nada por mim, mas se Jesus estivesse morto, como eu estaria andando? Amém. Jesus é o Filho de Deus. Tem pregação melhor do que essa? Num de lugar jeito. proibido, a pessoa que é curada dando testemunho, É. então é isso que acontece nesses lugares. Amém, amém. Bem, a gente ficaria aqui por muito mais tempo, mas eu creio que, eu sei que você está cansado, mas eu costumo falar que há uma graça. Exatamente. Né? A gente sabe da maratona que você vem, sabe como foi maratona aqui esses 2 dias, mas a gente sabe que há uma graça da parte de Deus. Amém. Eu quero já te agradecer, mas nós não vamos acabar assim. Eu quero que acabe, eu queria que você passasse uma mensagem, mas antes eu quero logo lhe agradecer, dizer que foi um privilégio, uma honra ter você aqui em Jataí, aqui no Caminho Santo. Eu Pra mim tenho também. certeza que muitas pessoas foram impactadas não só pelos milagres, mas também pela palavra, a pregação do evangelho, das boas novas, Amém. né? A maneira com que você conta o entusiasmo, com que você conta os milagres, é porque quando a gente está contando uma verdade, essa verdade realmente fala muito Amém. alto. Eu aprendi uma frase com um homem de Deus que diz assim, nunca acredite em um pregador que não morre pelo que prega. Então isso eu faço de fato que aconteça na minha vida. Eu queria, além de despedir, queria fazer uma oração pelas pessoas que estão nos Amém. assistindo. E também a palavra que eu posso deixar é busque a Jesus. Ele sempre será a saída para qualquer problema ou qualquer coisa que você tenha na sua vida. Eu lembro que quando eu me converti e eu não tinha nada, eu descobri uma coisa. Eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus, então eu tenho tudo. Aleluia. E eu sempre tive Jesus e Jesus transformou a minha vida, me levou para o mundo todo. Ele pode fazer por você, por cada um de nós. Então foi um privilégio muito grande estar com vocês aqui. E eu acredito que os milagres do Senhor podem chegar na sua casa, você pode aceitar Jesus e transformar o seu coração ou receber uma cura. Eu quero orar por você que me assiste agora e declarar que o poder de Deus esteja sobre a sua casa aí. Onde você estiver, coloque a mão onde você crê que Jesus precisa colocar a mão e tocar para que você seja curado ou curada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu dou graças por essas pessoas que estão assistindo, para que o teu poder toque nelas e que elas possam receber da tua parte. Em nome de Jesus, que a cura e o poder do Espírito Santo esteja agora desfazendo toda a obra do mal. E em nome de Jesus dou uma ordem como embaixador de Cristo Jesus e declaro, seja curado onde você estiver agora e faça o que você não podia fazer, pois o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, algo aconteceu na sua vida. Se você precisa de Jesus, clame por salvação e ele salvará a sua alma. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos Nós que aqui. agradecemos. Obrigado também, viu? Eu quero, antes de acabar, eu quero desejar aqui que a gente possa ter outros momentos como esse. Eu sei que é a primeira vez que você vem aqui, mas nós já somos amigos de longa data Uhum. e creio que essa é a primeira de muitas vezes. Amém. Amém? E eu quero falar para você, eu sou pastor Sidney, essa é minha esposa Eveline, este é o Caminho Cast e a gente volta. Sejam abençoados com a prática da palavra em nome de Jesus.